Olá, lindona! Ei, lindão! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula. E hoje o tema da nossa aula é por que passar as atividades para o casal individualmente ou conjuntamente ao final do segundo encontro, conhecendo as nossas potencialidades. E como saber quais as atividades que eu devo passar, Suian? Vamos lá. Durante o processo, né, durante esse encontro, nessa entrega do gráfico combinado, em que vocês estão vendo as forças, as fraquezas, habilidades, debilidades, as dores, os recursos e, consequentemente, entendendo a potencialidade do casal quando se complementam, durante essa entrega, vocês vão observar a necessidade de cada um, não somente cada um quanto ser indivíduo, né, quanto individual, a necessidade individual deles, quanto atividade, tá? Vocês vão poder entender, mas vocês também vão entender qual é a necessidade quanto parceria, quanto casal, tá? E como que vocês vão conseguir observar isso? Primeiro, por isso que é muito importante, eu já falei em uma das aulas, o quanto é importante vocês entenderem os traços, as semelhanças, as diferenças, tá? Por quê? Porque, vamos lá, existem as historinhas que eles vão contar para eles mesmos, como eles também podem estar replicando essas historinhas dentro do atendimento, durante o encontro. Nós tivemos, por exemplo, um atendimento durante a validação de ferramenta, que uma das pessoas desse casal, né, o homem, e era uma parceria de casal hétero, que ele chegou e falou o seguinte: não, eu não tenho hábito de liderar, eu não tenho hábito de. Não, aqui quem resolve tudo é ela mesmo. Não, tá tudo bem. Não, ela sempre foi assim, então eu sempre deixei mais para ela mesmo. Não, e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, gente. Isso é uma historinha que ele tá contando para ele e que provavelmente teve esse traço de psicopatia castrado desde a infância dele. E foi o que aconteceu, porque quando nós estávamos conversando com ele, foi exatamente o que havia acontecido na infância e que veio sendo propagado tal comportamento de realmente castração da psicopatia dele, inclusive na ambição, que foi a gente falar com eles sobre esses acordos do casal, que nós ainda vamos falar sobre isso, inclusive, sobre acordos do casal. Foi só a gente trazer para ele a importância de como ele precisava, né? Quando nós chegamos na parte do gráfico, podem observar essa parte também se vocês precisarem trabalhar sobre controle, né? Quando fala sobre os acordos do casal, quando fala sobre controle, quando a gente está fazendo essa entrega no gráfico, podem ver lá na aula, principalmente do Douglas e da Daniele, que ambos tinham necessidade de controle, mas que ele tinha mais. Então, é importante que defina dentro de casa, e se o trabalho, e se o casal trabalha junto, também dentro do trabalho, uma função e um ambiente que ele controle e que ela controle, que ninguém possa botar o bedelho. Que nem ela possa interferir na função e no ambiente dele e que nem ele possa interferir na função nem no ambiente dela. Com esse casal anterior que nós falamos, que foi no período da validação, nós passamos que ele deveria ter um espaço na casa que era só dele, né? Inclusive era o espaço que ele queria dedicar para a espiritualidade dele, né? E que ela não poderia interferir nesse espaço, obviamente teria consenso de qual espaço seria, né? Porque obviamente teria que lidar com ela cedendo tal espaço também para ele, e que ele tivesse liberdade, né? Inclusive liberdade de culto com relação a esse espaço que ele queria dentro de casa para a espiritualidade dele. E que pudesse ser algo assim de respeito mútuo e que além dele exercer aquele momento ali a espiritualidade dele, ele também teria a liberdade daquele ambiente que só ele estaria limpando, mexendo, cuidando, enfim. E ela a mesma coisa, ela também por ele tem uma alta psicopatia, ela uma alta rigidez. Então ela também teria tanto dentro de casa,
quanto parceria, família, como também no trabalho, né, no escritório, ela também exerceria funções, papéis e um ambiente em que ela também controlaria sem que ele interferisse. Isso também foi de comum acordo. E isso é muito importante, principalmente quando vocês estão olhando na hora de fazer a entrega, no gráfico, os percentuais de controle. Então, é importante vocês observarem essas necessidades das atividades no final do encontro para passar essas atividades para o casal ou de forma individual, não somente entendendo a dinâmica do traço, mas entendendo por que essa historinha está sendo contada. Se ela está contando, se ele ou ela está contando essa história, isso vem se reproduzindo há muito tempo, mas de forma mais natural, em essência, esse traço não faria isso. Uma pessoa com um pico enorme desse traço não faria de tal forma. Provavelmente faria assim, assim, assim. E óbvio, tragam essa sugestão de atividade e faça construção com o seu cliente. Por exemplo, clientes que não estão se priorizando. A mulher que está esperando que o marido priorize ela. Muitas das vezes é uma mulher que está esperando, porque ele sai do trabalho e vai para o happy hour com os amigos. Ele está se priorizando. E eu estou em casa esperando ele chegar para poder vir, né, sair comigo, ou para a gente poder jantar junto, né, ou para ele poder me levar não sei aonde, enfim. Por que que ela também não tem, no mesmo dia que ele tem o happy hour, por que que ela não tem o dela? Por que que ela não pode fazer um momento dela com ela mesma, um momento dela com as amigas? Qual traço dela não está se priorizando e está esperando que ele faça isso? Qual traço dela que está precisando se conectar com outras pessoas e que talvez não esteja se conectando e por causa disso está esperando dar parceria? Então é muito importante que vocês possam estar percebendo, sabendo da dinâmica mais pura, mais, né, em essência dos picos do seu cliente, por que que ele está fazendo o contrário? Ou por que que ele não está fazendo? E aí sugerir. Nós tivemos, por exemplo, rígidas que não estavam tendo tempo para se cuidar. Muitas das vezes estavam conectadas com fase de amamentação, ou quando a criança muito pequena ainda não estava no período de escola. Então, de comum acordo com a parceria, quando o parceiro chegasse, já tomasse um banho, etc., que ele ficaria com o bebê ou que ele ficasse com as crianças naquele tempo, para que ela tivesse o My Moments, para que ela fizesse um momento para ela, dela com ela mesma, que ela pudesse estar se cuidando nesse momento, sendo prioridade na vida dela e trazendo para ela esse bem-estar, esse conforto, cuidando de si, coisa que ela estava esperando do parceiro. E como isso melhorou em muito a relação dos dois, tá? E apenas alguns ajustes, apenas algumas coisas para eles entrarem em acordo e, ok, resolverem e tá tudo bem, dá tudo certo, entende? Por isso que é muito importante que vocês consigam entender e já saibam, obviamente, antes mesmo desse encontro, as dinâmicas mais puras. Por exemplo, o esquizoide, ele adora criar, ele adora inovar, mas ele também precisa ter o tempo dele mais recolhido. Nós temos e que também precisa de alguém para validar suas ideias, para que, nossa, adorei isso aqui, conta mais para mim sobre isso, como é que é isso? Gente, me fala que eu quero entender. Nossa, quer ver um esquizoide feliz é poder estar explicando para você a ideia dele, é poder ele tá passando para você aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele estava ali e leu a respeito e ele reproduziu, enfim, gente. Conta para mim, como é que é isso? Uau, que incrível! Nossa, e você viu isso aonde? Nossa, que maravilhoso! Fala para mim novamente. Não entendi, é assim? Eu entendi assim, é desse jeito? Nossa, cara, você é incrível. Ele também precisa dessa validação. Então, assim, o oral que muitas das vezes está ali, ó, precisando ser visto, precisando ser notado, precisando se conectar, porque não está dando para si, precisando se cuidar ou ser cuidada, né? Então, cadê o tempo de sair com as amigas? Cadê o tempo de ir lá tomar um drink? Ou quando não, sei lá,
Cadê o tempo de ir lá fazer uma aula de dança com as amigas? Uma aula de zumba, uma aula de, sei lá, sabe? Cadê esse tempo dela, né? Cadê aquele tempo também do casal que chega e dá uns, nem que seja aqueles 30 segundos de abraço, que inclusive mobiliza a ocitocina, que ajuda no vínculo. Se do outro lado não tem nenhuma resistência, não tem nenhum esquizoide que não gosta muito, por que não? Isso também pode ser uma atividade. Qual a necessidade de um psico, gente? O psico adora elogio. Será que esse psico está sendo elogiado? O psico adora estar no controle, adora liderar. O psico adora negociar, adora acordos claros. Sabe? Eu te dou isso e você vai me dar aquilo e tá tudo bem. Ou eu faço assim, você vai fazer assim e tá tudo certo. E enquanto ele no recurso, você for leal a esse acordo, ele vai ser também. Ele vê vantagem em manter aquilo porque ele também, de outro lado, tem um acordo. O ganha-ganha quando quando o psico está no recurso. Quais as coisas que estão levando o seu parceiro ou parceira, a sua parceria que tem alta psicopatia, está nesse declive de perdas, 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 perdas. O que que ele vem perdendo com você? Ou, né, do outro lado da tela ou na sua frente, casal, o que que esse homem ou o que que essa mulher está perdendo dessa parceria? Porque vem nesse declive de perdas. O que está acontecendo aí? Como que ele pode voltar a ganhar? Ou pelo menos como eu posso favorecer esse momento de ganho? Como que eu, quanto parceria, ou no caso, o casal que está do outro lado, gente, quando eu estiver falando quanto que eu, entendam que é vocês aí desse lado orientando a pessoa do lado de cá. São essas construções que vocês têm que ter. Se coloquem no lugar. Vocês entendendo a essência, vocês entendendo a dinâmica do traço, se coloquem no lugar de uma das parcerias e começa a entender como poderia ser uma virada de chave aí. Mas, obviamente, que fique bom para ambos os lados. Como eu falei, a gente não vai pegar um esquizoide e falar com ele, olha, sua oral precisa de 30 segundos de abraço. Se 15 segundos para ele já é demais. Entende? Então, se precisa de 30 segundos de abraço, talvez ela vai receber um abraço do filho, da filha, do pai, da mãe, do amigo, de uma amiga, não sei, mas de um irmão da igreja, de alguma forma, se não puder ser suprida ali, ou que ele vai fazer um acordo. Ok, olha só, quando eu chego do trabalho, eu tô com a cabeça a mil, não vai rolar. Deixa eu tomar um banho, deixa eu ficar mais tranquilo, deixa eu ter um tempo de caixinha do nada. Aí eu posso vir, posso te dar um abraço até de 1 minuto, tá tudo bem. Mas são acordos, precisam ser feitos. E, obviamente, respeitando as necessidades dos dois. Mazoca, como que esse mazoca tá, de repente, com relação a poder colocar para fora essas mazelas todas? Qual o tempo que ele tem de isolamento, de caverna, em que ele consegue fazer uma coleta seletiva de lixo emocional? Ah, ele não está tendo, tá? Então, como que eu posso ajudar meu parceiro ou minha parceira? Como eu posso ajudar minha parceria para poder ter o tempo de lixo, de coleta seletiva de lixo emocional? Como que eu posso ajudar meu parceiro e minha parceira para ficar mais leve? O que que eu posso, de repente, carregar junto com ele, se ele escolheu carregar? Ou que eu possa ajudar para ficar mais leve? Como que eu posso, inclusive, de repente, ser uma confidente que apenas ouça no momento em que ele tem tanta confiança em mim de poder falar para mim e eu só simplesmente ouça, que eu consiga fechar minha boca para não emitir nenhuma opinião que seja contrária, que demonstre força, que queira medir, que vire uma disputa ou que vá tirar a validade de tudo aquilo que ele falou. Porque eu vou simplesmente fazer com que ele tranque mais ainda o que de repente ele está trancando, trazendo, escondendo, aprisionando dentro de si tanto tempo. Uma das coisas que eu trouxe para o meu relacionamento, e aqui eu falo não somente, não vou falar relacionamento conjugal, eu falo relacionamento da minha dinâmica familiar.
foi o saco de pancada. Para o meu Mazoca funciona. Eu preciso. Tem dias que quando eu já fiz a coleta seletiva de lixo emocional, mas que eu ainda estou sentindo algum peso, alguma coisa, que de repente eu não fiz, por exemplo, né? Outra atividade você pode passar para uma Mazoca que está retendo tanto. E, gente, vão ter outras atividades que a gente quer trazer de bônus para vocês. Inclusive, eu quero fomentar isso em você, aluno da turma Fundadores, turma Zero, que a gente possa realmente trazer sugestões dentro lá do grupo do Telegram para para aumentar nossa lista de tarefas, né, de atividades para os nossos clientes. Então, se você tem alguma outra, vamos colocar lá no grupo, lá no Telegram, né? Sugestão. E a gente abre uma lista e deixa lá para toda vez a gente estar alimentando essa lista com atividades sugestão de atividades para os nossos clientes nesse encontro 2, tá? Óbvio, acho que todo mundo já sabe essa sobre uma zoca tá dentro do carro e de repente começar a gritar, a esbravejar, xingar, som alto e tá dirigindo. Eu faço isso quando eu tô voltando da escolinha. Eu deixo o Jonatas na escola e se eu tenho alguma coisa que não tá legal em mim, gente, é sério, eu aumento o som. Alguém que passar do lado vai achar, ia doida. Mas eu, às vezes tô batendo no volante, né, ou batendo no banco do lado e ó, falo, grito, 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 que às vezes, sabe, também, mas sai, e assim, nossa, quando eu saio do carro para entrar dentro de casa, eu já tô numa leveza, já tô numa, saiu, acabou, sabe, aquela coisa que tava, aquele nó, gente, acabou. Outra coisa que funciona muito comigo e que alguns casais até oriento que façam é esporte de luta. Mas se a pessoa gosta, não faça e não passe essa atividade para uma zoca, né, ou alguém que realmente esteja retendo essas coisas, né, de raiva, que tem essa facilidade de esbravejar, de gritar, de ser mais agressivo com a parceria ou dentro de casa, que seja com as pessoas que amam, que fica ali muitas das vezes guardando, 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 depois explode, que não é nem porque tem pavio curto, não tem um pavio até longo, mas está guardando por muito tempo, que tenha um saco de pancada em casa. Eu tenho a luva, eu tenho a faixa, faço tudo direitinho para me proteger. E olha, é sério, bato e chuto repetidas vezes até que acabou, saiu, tá leve, acabou, literal, ficou lá. Sabe? E eu não faço, tipo, vou chutar e vou bater como se fosse fulano de tal que me magoou, fulano de tal que me machucou. Não, não, não tem isso. É literal, é literal. Ai, gente, desculpa. Desculpa, minha mãe me ligou que ela tá preocupada com o Jonathan. Vamos lá. Não, gente, não é isso. Não tem essa de ficar pensando em alguém, visualizando alguém. Nada mais é do que você colocando para fora aquilo que você guardou, aquilo que você queria ter dito, aquilo que você queria ter dito, aquilo que você queria ter gritado, aquilo que você queria ter xingado, tá? Aquilo que de repente você queria ter dado um soco. Não tem nada a ver com o outro, foi o que você fez, foi você que guardou. Então bota para fora ali naquele momento, bota para fora. Faça o que tem que ser feito naquele momento ali, com o saco de pancada, que não vai representar ninguém. Vai representar simplesmente o momento em que você queria ter feito e não fez. Tá bom? Desculpa, Rosana. E tem limite de quantidade de atividades que eu passo para o casal, para um dos, né, de forma individual? Eu sugiro que vocês se preocupem principalmente quando tiver
masoca, se preocupem em limitar. Ou seja, pessoas com picos de masoca façam no máximo 3 atividades que contemplem ambos ou um só. Ou seja, se temos uma pessoa com pico de masoca, que você vai passar para ela, por exemplo, para ela somente coleta seletiva de lixo emocional, mesmo que você tenha passado para o outro também, mas é uma atividade individual, de repente, acordos do casal, em que eles vão estar vendo ali quem é que vai exercer tal função, quem é que vai cuidar de tal ambiente, né? E vamos respeitar isso, né? E aí aqui é conjunta. E de repente você passou para essa mesma pessoa, coleta seletiva de lixo emocional, mas passou também para ela um momento em que ela esteja voltando do trabalho, esbravejando e etc. Então se atenha pelo menos três. Pelo menos três. Se tiver pico de masoca. Se um dos dois tiver pico de masoca, para essa pessoa se limita em três. Digamos que o outro não tem pico de masoca, tem pico de oral, pico de psicopatia, pico de rígido. Você pode passar mais de três para essa pessoa, não tem problema, tá? E ainda pode dizer, olha, não precisa de explicar que, para você que é masoca, eu tô passando só três. Não, porque se você passa muita coisa para o masoca, mas ele é muito metódico e ele quer fazer direito, ele quer fazer para dar certo. Pode ser que ele meio que se perca na dinâmica da atividade, ou que ele não consiga fazer porque ele achou que é muita coisa, ou porque ele não vai conseguir dar conta porque tem que ficar perfeito. Perdão, porque ou ele vai achar que é muita coisa, ou porque ele acha que vai ter que ficar, que tem que dar certo, que tem que dar bom, né? Não pode dar ruim. Então, pode ser que ele não faça também. Para que a gente não tenha uma pessoa ali muito metódica e acabe procrastinando, muito detalhista e tal. Não, deixa só as três, tá tudo certo. Para ele dar conta, deixa só as três para esse encontro, que ele vai poder fazer durante aí um bom tempo para a vida dele. Aí ele vai se adaptar, daqui a pouco tá indo por osmose, tá indo no automático e vai estar fácil para ele. Mas para esse momento, para esse encontro, só essas três para ele que tem pico de masoca. Agora, se do outro lado tem uma rígida, um psico, um oral, um esquizoide, lembre só de deixar muito bem explicada. Se precisar anotar, ou se você mesmo puder depois estar compartilhando as atividades pelo WhatsApp, né? Por exemplo, My Moment, né? Nós temos ela tá no, nós temos um descritivo dessa atividade, né? Então você pode estar passando pelo WhatsApp para essa pessoa, né? Que como é que ela precisa fazer e para fazer ainda melhor, né? O 100% nessa dinâmica bem explicadinha. Enfim, e aí não tem problema você passar, por exemplo, 4 ou 5, mesmo que uma delas ou duas contemplem o casal, tá? Não tem problema nenhum você passar 4 ou 5 para pessoas que não têm pico de masoquista, beleza? Fica bem alinhadinho isso entre a gente para que vocês prestem atenção nos picos das pessoas que estão do outro lado, nas necessidades delas, tá? E também naquelas historinhas que elas estão contando ou que já foi contado para elas repetidas vezes e elas replicaram tudo isso, porém não é essa a verdade quanto a essência, quanto natureza, quanto aquilo que é fácil para elas e que estava sendo castrado, podado por tanto tempo, que a gente pode ajudar a pegar essa pessoa de um lugar e levá-la para um outro em que ela vai realmente poder fomentar ali, viver, obviamente, na sua potencialidade junto com a sua parceria. É muito importante que você esteja lembrando, aliás, relembrando para o casal o quão importante é que eles estejam comprometidos não somente com o processo, né, de todo o acompanhamento, mas também o comprometimento deles com as atividades. Fazer as atividades não somente no tempo certo, né, entre uma e outra, mas também aquelas que eles vão levar para a vida. Fazer isso vai, com certeza, ajudar a ter um bom resultado no final. Mas não fazer vai comprometer o resultado final. Então, traz a importância, relembra a importância disso novamente. Que fazer as atividades ou não fazer pode comprometer o resultado final que, de repente, eles estão almejando e ser ao contrário do que eles estão de fato querendo para a vida deles, tá? É muito importante também
que vocês possam entender que durante o caminho, né, durante o processo, podem acontecer coisas que possam, que pode acabar paralisando esse casal, tá? Desmarcando, por exemplo, problemas de saúde dos filhos, problemas com o horário de um e de outro que não está dando mais, por isso que tem que ter realmente esse comprometimento, né? E pode acontecer, às vezes, até mesmo de um dos dois estar mentindo para o terapeuta, e é importante que vocês consigam trazer para eles que você, quanto terapeuta, está disponível e que está querendo entregar o seu 100% para ajudá-los nesse acompanhamento, nesse processo e, obviamente, atingir o objetivo final com maestria, com sucesso. Mas que você, quanto terapeuta, não pode fazer a parte deles e que nenhum dos dois pode fazer a parte um do outro. Você vai entregar o 100% do seu 100%. E eles vão entregar 100% do 100% deles. Ela vai fazer a parte dela, ele vai fazer a parte dele. E se um casal hétero, né, ambos, se um casal homossexual, ambos vão fazer as partes deles também. O lance é que ninguém pode fazer por ninguém. E que se eles têm um objetivo a alcançar, que eles estejam juntos com você nessa. Que nada possa ser empecilho. E aí tragam mesmo a questão do objetivo, tipo, o que é importante para vocês? Por que vocês estão aqui? Ou por que vocês fecharam comigo esse acompanhamento? Qual o objetivo maior de vocês? Do que vocês estão abrindo mão? O que é mais importante para vocês nesse momento que vocês estão deixando interferir a ponto de vocês não continuarem o processo? Do que vocês estão abrindo mão agora? E por quê? É muito importante que vocês possam incentivá-los e trazer perguntas também para que eles possam pensar. Pode ser pelo WhatsApp, se possível numa videochamada ou numa chamada de voz mesmo, mas é importante que vocês estejam falando e tendo resposta imediata. Não manda somente mensagem para eles de repente até fingirem que não viram, tá? É importante que isso aconteça na hora. Percebeu que está tendo algum talvez eles estejam migrando novamente para a dinâmica infantil e esperando que alguma coisa caia do céu. E não, não vai cair. Eles estão aqui, eles fecharam com você, eles precisam manter o compromisso com você, tá bom? Eu queria que vocês estivessem sabendo que em breve nós vamos soltar, né, o bônus, se é que já não soltamos o bônus, da aula de atividades extras. Mas eu quero muito contar com vocês, turma fundador, turma zero, para que a gente deixe a atividade extra ainda maior, né? Ou seja, a relação de atividades que tem lá, eu espero que vocês possam contribuir ainda mais, que a gente tenha muito mais para estar passando para os casais que a gente está acompanhando, né? Quanto atividades pós esse encontro de conhecendo as nossas potencialidades. Porque eu tenho certeza que vocês já atenderam muitas pessoas e que tem muita coisa bonita aí para vocês estarem propagando, compartilhando. Assim como eu também tenho do lado de cá, e vocês vão ver, a lista tá linda, tá muito bonito o que a gente já colocou lá. E é importante que vocês, junto com a gente, estejam construindo algo que vai ajudar tantos outros terapeutas a ajudar outros casais. Nós podemos estar resgatando, né, relacionamentos que poderiam estar indo para o tal do e se ou para nunca mais. E de repente famílias se perdendo por aí. E nós estamos aqui fazendo diferença na vida deles. Então eu conto com você na participação, não somente dos comentários, de dúvidas, né, lá no Telegram e também no e-mail, tá? Tragam para nós, como eu falei, as dúvidas de vocês, as sugestões de vocês, porque isso realmente pode fazer diferença nesse conteúdo e também diferença nesse processo lindo que é o Cure, construindo relacionamento irresistível
a ponto de nós estarmos aí transformando relacionamentos. Conto com você, tá bom? Beijo e até a próxima!